Quando você ouve a palavra fitonutriente, o que vem na tua cabeça? Algum nutriente que vem das plantas. Sim, o que acontece quando a gente vai estudar os fitonutrientes? Você percebe que tem vários palavrões, várias substâncias e a gente não entende nada do que cada uma faz. Então nesse vídeo a gente vai fazer um resumão, uma visão macro do que é fitonutriente. Os fitonutrientes, também conhecidos como fitoquímicos, eles geralmente são o que a gente chama de metabólitos secundários das plantas. O que é isso? Metabólito primário é quando a planta precisa daquilo para sobreviver, para reproduzir, para crescer. Em geral são proteínas de sustentação daquela planta que ela sem aquilo não estaria viva. Esses são os metabólitos primários. Quando a planta já garantiu essa vida dela com os metabólitos primários, ela produz algumas coisas para ter uma vida melhor, para se adaptar ao ambiente, para se proteger, e esses são o que a gente chama de metabólitos secundários. Em geral, os fitonutrientes são metabólitos secundários, são coisas que a planta faz para se adaptar à falta de luz ou excesso de luz, excesso de radiação ultravioleta, excesso de parasitas, de pragas, de insetos. Quando a planta faz alguma coisa para se adaptar àquele ambiente que ela vive, nós chamamos isso de metabólito secundário. Em geral, os fitoquímicos são metabólitos secundários. Nós podemos dividir as classes de fitoquímicos em 4 tipos. Nós temos aí o primeiro tipo, que é o mais conhecido, você já deve ter ouvido falar, que são os polifenóis. O que são polifenóis? A gente já vai falar deles. Segundo lugar, nós temos aí uma classe bem interessante desses fitoquímicos, são os terpenoides. Também já vamos falar deles. Em terceiro lugar, nós temos aí como uma classe dos fitonutrientes, os compostos que têm enxofre, que a gente já vai também dar uma aprofundada. E para finalizar, em quarto lugar, temos os alcaloides, que também já vamos destrinchar. Então, só para você relembrar todos esses nomes, eu vou escrevendo eles aqui para você amarrar no seu cerebolo. Então, nós temos aqui os fitoquímicos, que são divididos em polifenóis ou compostos fenólicos. Nós temos, em segundo lugar, os terpenos, terpenoides. Nós temos, em terceiro lugar, compostos que contêm enxofre. E, em último, os alcaloides. Essas são as principais classes aí de fitoquímicos para a gente amarrar as informações. Polifenóis, tem vários grupos de polifenóis. Os polifenóis, eles podem ser os que a gente mais conhece, são os flavonoides, estruturas que eu já vou contar para vocês o porquê que elas são interessantes no nosso corpo. Então os polifenóis, eles podem ser flavonoides, podem ser lignanas, os polifenóis podem ser taninos. Então temos muitos polifenóis que você ouve assim, o vinho é muito rico em polifenóis. O que é, né, polifenóis? O cacau é muito rico em polifenóis. O que são esses polifenóis? Depois nós temos os terpenos. Os terpenos, eles dão o aroma. Geralmente são compostos mais voláteis, são compostos que ajudam a planta a se comunicar. Geralmente os terpenos são compostos que participam aí da formação dos óleos essenciais. E os terpenos também tem uma classe dos terpenos que a gente conhece muito bem, que são os carotenoides. Depois a gente vai falar um pouco dos carotenoides. Os compostos que contêm enxofre, eles são conhecidos como glucosinolatos e também servem bastante para o nosso tempo, e a gente já vai dar um ampassã geral. E para finalizar, os alcaloides, eles são compostos de diversos tipos que servem muito para a farmacologia, tem muitos efeitos medicinais. Para você entender um pouco de cada um, a gente vai falar rapidamente, só para você ter uma visão macro desses fitonutrientes. Então o primeiro deles são os polifenóis. Eles são compostos, como o nome diz, compostos fenólicos. O que são compostos fenólicos? Geralmente são compostos que têm um anel aromático, ou seja, é uma molécula que geralmente tem um anel aromático ligado no grupo hidroxila. O que significa isso? Esse anel aromático é um anel altamente estável, é uma molécula altamente estável, é um conjunto de carbonos com hidrogênio que tem muita estabilidade. Então é uma molécula muito boa para fazer reações de óxido-redução. O que é reação de óxido-redução? Essa molécula é capaz de ganhar e receber elétrons tranquilamente. E isso faz dessa molécula um potentíssimo antioxidante. Então aí tá os grandes efeitos dos polifenóis. Nós temos polifenóis no chá verde, nós temos polifenóis, os polifenóis do chá verde são as catequinas, as mais estudadas, epigalocatequina, um dos polifenóis mais estudados do chá verde e que tem essa ação antioxidante. Nós temos polifenóis no cacau, nós temos polifenóis, como eu falei, no vinho. Então os polifenóis, quando você ouvir a palavra polifenol, você lembra dessa molécula que é altamente estável e muito boa
para participar de reações de oxirredução. A gente pode falar um pouco dos terpenos. Então os terpenos, eles são compostos voláteis, que diferentemente dos polifenóis, eles têm uma capacidade de ter uma volatilidade grande, então eles comunicam pelo ar, eles dão um aroma para essas plantas. Esses compostos também podem ser benéficos, principalmente para o nosso templo produzir até as vitaminas A com os carotenoides. Os carotenoides, alguns deles são pró-vitaminas A e outros deles não são pró-vitamina A. Eles não têm a ver com a vitamina A. Aqui nós temos beta-caroteno, alfa-caroteno e os que não são a favor da vitamina A, que eles não são pró-vitamina A, a gente pode considerar o licopeno e a gente pode considerar a zeaxantina. Então os terpenos, eles são vários compostos, não só os carotenoides, né? Você tem aí esteroides, você tem os compostos voláteis que fazem parte aí dos óleos essenciais, as ceras, nós temos muitos terpenos. Mas os carotenoides, que você já ouviu muito falar do beta-caroteno que tem na cenoura, é um tipo de terpeno. Então é mais um composto de fitoquímico. Então a gente falou dos polifenóis, a gente falou dos terpenos. O terceiro tipo de fitoquímico que a gente falou foram os compostos ricos em enxofre. Então os compostos ricos em enxofre são compostos que geralmente eles são encontrados nos crucíferos. O que são crucíferos? São vegetais que trazem aí esse enxofre como um bom componente. O brócolis, a couve de Bruxelas, a couve-flor. Então nós temos aí vegetais que trazem um rico componente em enxofre. Esse rico componente em enxofre nós damos os nomes de glucosinolatos. Esses glucosinolatos, vocês não precisam ficar decorando esses nomes. Eles dão outros compostos metabólitos que vão fazer parte aí do nosso processo de detoxificação, que são componentes que ajudam a gente a não proliferar um câncer, ajudam a nossa apoptose. Então os glucosinolatos, eles são compostos de enxofre. Cada composto tem um tipo de glucosinolato, né? Nós temos vários tipos de glucosinolato. Eles vão dar alguns metabólitos. Esses metabólitos são responsáveis por ajudar o nosso processo de detoxificação. E aí, para finalizar, nós temos também aí os compostos alcaloides. Os compostos alcaloides, a gente pode colocar aqui dentro a cafeína, a gente pode colocar aqui dentro a cocaína, a gente pode colocar aqui a morfina. Então tem muitos compostos alcaloides que servem para inúmeras coisas na medicina. Os alcaloides, é difícil a gente pegar e falar assim, os alcaloides servem para isso. Não, porque cada um tem um benefício. Teobromina, cada um tem um fundamento. Então os alcaloides são mais uma série dos fitonutrientes que servem para algum objetivo na farmacologia. Claro que isso foi só um resumo. Esses compostos todos são compostos altamente complexos para a gente estudar e aprofundar em cada um deles. Nos polifenóis, a gente falou dos flavonoides, temos as lignanas também que estão nas cascas das sementes, que também servem bastante para o nosso organismo como um potente fitoestrógeno, limita o estrógeno no nosso corpo e pode modular a ação estrogênica no nosso corpo. Então, nós temos dentro dessas 4 classes inúmeros componentes que podem ajudar o nosso templo para alguma coisa. Essa é mais ou menos uma reflexão sobre como os vegetais podem dar de presente para a gente compostos que vão interagir com o nosso metabolismo e vão ajudar a gente a melhorar o nosso funcionamento, metabolismo, por exemplo, da glicose, o nosso funcionamento hormonal, modular nosso sistema imune, melhorar o nosso sistema de apoptose, de matar células senis. A gente pode anti-inflamar com muitos desses compostos. A gente pode melhorar a nossa tolerância aos radicais livres. Então, por exemplo, a gente falou do licopeno, uma das grandes classes aí de carotenoides. Quando você vai muito para o sol, se você toma mais licopeno, você consegue ter uma fotoproteção. Afinal, essas plantas produzem essas moléculas para dar fotoproteção. A maioria dos carotenoides, eles dão coloração para aquela substância laranja, amarelo. Então, tudo que você vê que tem essa coloração laranja, amarelo, geralmente contém carotenoide. Essa planta está se protegendo do sol e aí quando você consome ela, e obviamente você tem uma microbiota bacana, você vai absorver aquilo, pegar esses metabólitos e proteger o teu corpo também. Só para fazer essa reflexão nesse vídeo, esses são as grandes classes de fitonutrientes que a gente pode utilizar para o nosso templo ter um funcionamento melhor. É claro que você pode aprofundar em cada um deles, estudar cada um deles de uma forma com uma imersão muito grande. Você pode fazer uma aula aí de horas só de polifenóis, mas esse é só um ampassã macro para vocês terem uma noção quando você fala de fitoquímico e fitonutriente, o que isso significa. Se você então já consome esses fitonutrientes, já percebeu algum benefício desses fitonutrientes, deixe seu comentário aqui pra gente e não esqueça, óbvio, assine o nosso canal.